Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo, tudo bom com vocês? Eu estarei junto com vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre como empreender de forma organizada e como isso faz toda a diferença. Vocês vão descobrir isso hoje, vamos lá? Então vamos falar como empreender de forma segura, de forma organizada. Você já parou para pensar como é possível organizar melhor o seu pequeno negócio, organizar suas ideias iniciais quando você está empreendendo? Então, será que existe uma metodologia? Será que existe uma ajuda específica que você poderia ter para que você siga alguns passos, né? E não fique somente, né, na sua própria percepção, no que você acha que é o melhor caminho, o que não é, e vai no achismo, né? Não é isso, né? Então, a ideia é ter uma metodologia, ter um caminho para você trilhar, né? Que caminho seria esse? Que método seria esse que poderia ajudar? Existem vários métodos, na verdade, né? Vamos conhecer um deles? Então, aqui a gente tem um desses métodos, né? Se você quer fazer o seu plano de negócios e você quer organizar com uma estrutura, com a ajuda de perguntas, onde você pode fazer um mapeamento, você pode inclusive até preencher, né, uma planilha com rascunhos, né, que você faça aí com as respostas que você tenha para essas perguntas. Como aqui a gente tem, resumidamente seria como, que, quem, quanto, mas aqui são as perguntas de maneira abreviada, né? Mas você teria a pergunta completa, né? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer e qual é o valor que eu ofereço, né? Quando fala que valor, pessoal, depois eu vou explicar futuramente mais sobre isso, mas não é falando em dinheiro, não é valor financeiro nem monetário. A ideia aí é realmente uma proposta de valor agregado, né? O que você oferece que seu produto tem como diferencial. Vou falar futuramente sobre isso. Quem, né? Para quem eu vou fazer, quem seria o meu público, quem seria meu cliente, quanto eu vou ganhar e quanto eu vou gastar. Então são perguntas que parecem assim simples, né? Parece que não representam muito, talvez no primeiro olhar, né? Mas quando você pega essas perguntas, né, e você começa a preencher uma planilha do Canvas e você começa a estruturar, você vai lembrar de pontos essenciais, vai pensar em pontos essenciais que você não pensaria sozinho, se você somente fosse no seu caminho pessoal, sem uma ajuda externa, né? Então é uma metodologia estruturada e ela é muito usada para a composição de um plano de negócios, né? Quando você quer realmente estruturar o começo de uma empresa. E aí a gente tem aqui, né, essas mesmas perguntas, que a gente resumidamente chama, né, de como, o que, quem e quanto. Ela traz várias respostas que estão relacionadas com 4 principais áreas, né? Que 4 principais áreas são essas, né? Então você teria aí clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Então essas 4 áreas essenciais para qualquer negócio ter sucesso, você consegue abarcar quando você utiliza essa ferramenta, quando você usa essas perguntas do Canvas. Então é muito importante que vocês tenham uma metodologia inicial. O Canvas ele é relativamente simples para você colocar em prática, mesmo que você não vá estruturar um plano de negócios formal, escrito, né, com um documento oficial. Você pode pegar uma planilha como essa, você pode até ter seu lápis aí, vai rascunhando, né, respondendo aí as perguntas e preenchendo ali os espaços, né, que a planilha traz num rascunho pessoal, mas isso já vai te ajudar bastante a abarcar essas áreas e assim planejar melhor o seu negócio e ter muito mais chance de sucesso. Porque se você realmente começa por conta, sem uma ajuda, assim, você realmente depois lá na frente, né, que você já avançou, que você já fez várias coisas, você vai notar que vários pontos que você deixou de fazer lá atrás, eles vão estourar, eles vão fazer falta, e você tendo essa metodologia, você ganha uma visão, né, do futuro, uma visão do que viria, e você só ia percebendo com a experiência, com o passar do tempo. Então você ganha experiência, ganha uma bagagem bem bacana quando você segue essa metodologia aqui, né, a metodologia do Canvas, tá? Então é uma metodologia muito boa, inclusive a gente vai falar agora, né, um pouquinho, a Bia ela usou essa metodologia, né, quando ela começou a empreender. Ela usou essa metodologia para planejar, né, o seu pequeno negócio, quando ela realmente estruturou suas primeiras ideias. E a Bia, ela continua sempre, né, criando e ampliando, né, o seu negócio. Ela é uma empreendedora que não para, né, que ela está realmente sempre querendo avançar. E ela agora quer ampliar o seu negócio com um novo projeto, né? E para esse novo projeto, a Bia necessita escolher 20 clientes. E aí ela vai dividir esses clientes, né, em grupos, né, de 5, e esses grupos de 5 ela vai dar funções especiais, né?
E aí, quando ela vai dar essas funções especiais, aqui a gente está chamando essas áreas especiais de A, B, C, D e E, né, para ficar mais fácil de pensar. Se você quisesse rascunhar as possibilidades usando A, B, C, D e E, você ia mudando as posições para ver quantas possibilidades teriam para esses grupos de 5, que a Bia ela vai fazer a composição dos clientes. Então, ela vai fazer esse projeto com esses clientes, né, porque ela está buscando, né, trabalhar com o pensamento do seu cliente, trazer as ideias dos seus clientes para a inovação, e aí ela vai fazer esse processo de composição desses clientes nesse projeto, abarcando aí várias perguntas, várias pesquisas interessantes, só que cada um vai exercer uma função especial. Então, qual que é a diferença, né, do exercício que a gente fez anteriormente? Aqui faz diferença a ordem, porque ela vai dar uma função especial, que ela está chamando aí de A, B, C, D e E. Então, essas funções especiais, isso nos mostra que a ordem faz diferença. Então, qual fórmula que a gente vai usar para ajudar a Bia? Né? Como que a matemática vai usar a Bia na composição desses grupos? Né? Então, ela vai pegar aí os 20 clientes e ela vai trabalhar com grupos de 5 clientes, cada um com uma função distinta, e ela vai trabalhar aí, então, grupos que, mudando a posição desses clientes, ela pode trocar o que estava na função A para a função B, ou para a função C, D ou E, então a ordem importa, né? Aqui nos nossos problemas de análise combinatória, sempre tem esse ponto, pessoal, que é essencial. A ordem importa ou a ordem não importa? Sempre a gente precisa perceber isso, né? Então, nesse caso, a ordem importa, ou seja, a ordem faz diferença. Se você muda a posição, você tem uma nova composição. Então, se você tem esse detalhe, que a ordem importa e são elementos diferentes, a gente usa essa fórmula que vocês estão vendo, a fórmula do arranjo simples, onde o N ali é o total, né? O K é o número das composições que eu quero formar, os agrupamentos, e ali a fórmula N fatorial dividido por N menos K fatorial. Só que eu sempre uso essa fórmula, diferente da combinação que a gente já viu anteriormente, né? A combinação, a ordem não importa, mas aqui sim a ordem importa, ou seja, você mudando as posições dos elementos vai formar novos grupos. E isso muda, então, na nossa forma de compor e também a fórmula que vai ser a mais adequada, tá? Então vamos ver como que a gente vai usar essa fórmula aqui do arranjo simples, pessoal. Então a gente tem aqui a fórmula do arranjo simples. São 20 clientes, ela quer formar grupos de 5 clientes, né, para fazer esse projeto aí que ela vai trabalhar com as opiniões dos clientes, né, para absorver bastante as informações dos clientes. Isso é muito importante, né, para você poder conhecer bem, né, o seu cliente e atuar junto com ele. E aí ela vai compor quantas possibilidades seria viável, né? Quantas composições de grupos com 5 clientes a partir daqueles 20 que ela escolheu, né? Então aqui a gente tem arranjo de 20 por 5, 20 é o total de clientes selecionados, aí ela vai fazer grupos de 5, então ficou em cima 20 fatorial porque é o total de clientes que é o N, 20 fatorial, embaixo ficou 20 menos 5, né? Quem já assistiu a aula anterior percebe a diferença da fórmula, né? Porque aqui na fórmula do arranjo, ela é muito parecida com a da combinação, mas a da combinação tem um K a mais embaixo, né? O K fatorial que não tem nessa fórmula, tá? É muito importante que vocês observem esses detalhes das diferenças das fórmulas. Então aqui a gente tem em cima, ó, no numerador, 20 fatorial e embaixo 20 menos 5, que gerou o 15 fatorial. E aí a gente tem ali a decomposição em fatores. Eu poderia decompor o 20 até o 1, se eu quisesse fazer a multiplicação, mas vocês iam ver que se você faz isso sem a calculadora e vai multiplicar até o 1, fica um número muito grande. Até na calculadora, às vezes é chato você usar o 20 fatorial para calcular 20 vezes 19 vezes 18 até o 1, porque o número fica às vezes tão grande o resultado que não cabe às vezes, né, todos os zeros ou todos os elementos, todas as casas aí. E aí o que acontece? Você termina, se você não está trabalhando com a calculadora científica que traz a potência, fica um trabalho, né, mais difícil para vocês. Então a ideia é simplificar. Quando você consegue parar ali para simplificar, como a gente está fazendo aqui, que a gente fez a decomposição 20, 19, 18, 17, 16, 15, paramos aqui no 15, ficou muito bom para cancelar com 15 fatorial que está ali embaixo. E ficou uma conta mais prática, menor, mais enxuta. E isso faz toda a diferença para a gente ter mais agilidade nos cálculos, né?
Não que não ia estar errado se vocês fizessem a decomposição até o final, quem quiser fazer, 20 fatorial em cima, depois faz o 15 fatorial embaixo, depois divide, não tem problema, tá? Mas o ponto é facilitar, principalmente se vocês forem fazer, né, o cálculo aí rascunhando, usando lápis, cancelando, vocês ganham agilidade e o processo fica muito mais prático. Então, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, a gente teria que anotar o valor, depois o 15 fatorial, né, já foi cancelado, né, e aí, na verdade, o valor a gente já tem ali ao lado, né, o 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 já deu ali, né, o valor final que a gente acabou de encontrar. Esse valor total aqui que a gente acabou de estabelecer, pessoal, ele é o total, né, de composições diferentes. Não quer dizer que ela vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, impossível. Ela só tem 20 pessoas selecionadas. Mas seriam possibilidades se ela fosse trocando, porque o detalhe, né, que dá tantas possibilidades aí é porque a ordem muda. Ela pode ter as mesmas 5 pessoas. E se ela for trocando, hoje esse que era o A está na função B, já é um novo grupo, é uma nova possibilidade. Esse que está na posição A hoje vai para a posição C. Aquelas mesmas 5 pessoas também se caracterizam como uma nova possibilidade. Então essa questão de ter funções específicas para cada um faz que aumente muito a quantidade de possibilidades quando você quer mudar aí as posições que cada um está exercendo, tá? Então a gente fez aqui o nosso cálculo com arranjo simples e 2 detalhes, né, que eu quero que vocês guardem. Elementos diferentes e nesse caso a ordem importa, tá? A ordem fez diferença, por isso que a gente usou essa fórmula do arranjo simples. Se a ordem não importasse, o que ia mudar? Vocês poderiam usar a fórmula da combinação simples, né? Que lá a ordem não importa e aqui a ordem sim importa, tá? Então a gente chegou aqui à conclusão desse exercício, né? Importante que vocês treinem, né? Solta a vinheta de podcast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática Implique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Estamos de volta com a nossa sessão podcast do canal Matemática Implique e hoje eu trago um tema novo para vocês, empreender de maneira organizada e a matemática. Então, que relação existe, né, entre a matemática e esse processo, né, de empreender de maneira organizada? Então, vamos falar um pouquinho nesse podcast, trazendo alguns dados interessantes para vocês, para que vocês possam fazer aí uma reflexão. Então, ó, aqui uns dados que eu tenho sobre abertura de empresa, nos mostra que, ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes sobre o mercado. Por exemplo, 46% não sabiam o número de clientes que teriam, nem os hábitos de consumo desses clientes. Ainda 38% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio e 39% não sabiam o número de concorrentes que teriam. Então, aqui são alguns dados importantes que a matemática ajuda a organizar e o empreendedor precisa estar atento. E aqui nos mostra, né, que a importância de conhecer o mercado, o número de clientes, né, que teriam hábitos de consumo para um produto específico, um serviço específico, também o capital de giro, ou seja, né, o quanto que você precisa aí inicialmente, e também não sabiam, né, o número de concorrentes, porque isso também é essencial. Porque se você também abre aí uma oferta de um produto ou de um serviço novo e na região muitos estão ofertando, vai ser bem difícil você se posicionar rapidamente no mercado. Então, e para estruturar de maneira organizada, uma metodologia que ajuda muito é a metodologia chamada Canvas, né? É uma forma de você fazer uma análise prévia do seu negócio. Você pode usar perguntas simplificadas como o que, quem, quanto, como, e essas perguntas simplificadas depois você vai ampliando. O como seria como eu vou fazer, o que eu vou fazer, qual é o valor que eu ofereço, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, e o quem, para quem eu vou fazer. Então, essas perguntas que a gente encontra na metodologia Canvas é uma forma de rascunhar inicialmente de maneira organizada e estruturada, e você vai buscando respostas iniciais. E a matemática pode ajudar na organização desses dados para que você
tenha aí, né, a sua visão de empreendedorismo, a sua busca pelo novo negócio de uma maneira organizada, assim que esse tema que eu trago hoje, empreender de forma organizada e a matemática é essencial para que vocês tenham, né, levantamentos de dados confiáveis e a chance de sucesso é bem grande quando você se planeja dessa forma, porque muitas vezes a gente percebe que as empresas fecham no primeiro ano os novos negócios por falta de planejamento. Então, essa organização inicial é essencial. Um forte abraço a todos, aguardo vocês no nosso próximo podcast. Então, pessoal, nesse podcast vocês vão encontrar muitos elementos interessantes sobre o tema da aula de hoje, né? Essa questão do planejamento, como que a matemática pode ajudar e como essa metodologia que a gente falou na aula de hoje aí do Canvas é bem interessante. Então, pessoal, não deixem de acessar, né, os links que a gente tem aí, né? São essenciais para vocês no Saiba Mais. É um costume, é um hábito, né, de estudo que vocês precisam adquirir, porque vai complementar, né? Vocês vão ampliar o conhecimento de vocês e vai ficar muito melhor para vocês compreenderem com outros exemplos, outras informações que vão realmente fazer toda a diferença. E aqui eu trago a nossa frase para reflexão, pessoal. Para empreender, podemos buscar ajudas. Existem várias metodologias, uma delas é o Canvas. Assim, nossas ideias ficarão mais organizadas e alcançaremos o sucesso. Ótimos estudos a todos!